E tem outros itens que a gente pode estar falando aqui de outros ramos de atividade, de outras coisas que as pessoas vão abraçando e vão tornando realidade nas suas vidas. Quantos empresários você já ouviu falar que falou, rapaz, fulano começou com isso, hoje fulano tem isso, tem aquilo, tem... Ele foi criando um leque de possibilidades dele trabalhar com esses produtos. Ele foi criando um ecossistema para abastecer uma atividade principal que ele tinha. Assim pode ser com você. Qual é o seu ramo de atividade? Onde é que você está inserido? Você já abriu a segunda unidade? Você já abriu a segunda, terceira, quarta, quinta? Você já produziu digamos assim, muitas unidades? Você já tem isso, já tem esse respaldo para você criar uma segunda empresa para abastecer essa primeira sua empresa? Porque os grandes empresários, os multimilionários, eles funcionam dessa forma. A visão é dessa forma, abra a mente dessa forma. E aí, o que acontece? É isso que acontece. As pessoas veem de forma diferente. Esses grandes empresários, eles criam essas empresas para abastecer as empresas principal que ele tem. Lógico que ele precisa ter um respaldo e uma demanda necessária para poder você estar produzindo aquilo, né? A gente está agora, por exemplo, eu sou o dono de uma empresa, de uma distribuidora, e a gente vende muito determinado item. E agora nós estamos adquirindo 2 máquinas para produzir esses itens. A gente não vai abrir porque a gente não começou a funcionar ainda, mas quando a gente começar a funcionar, a gente vai postar aqui, a gente vai colocar no story, a gente vai mostrar como esse ecossistema pode ser modificado a seu favor. Ah, mas você vai deixar de comprar do seu fornecedor, 14 anos você comprando, tem 2, 3 fornecedores sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa, quando você tem essa visão, você tem a necessidade sua própria de você expandir, de você crescer, de você criar alternativas. Isso é da pessoa. Tem gente que está bacana, prefere ficar ali com o salão no bairro, às vezes nem abre uma segunda unidade e está tudo bem, é a visão da pessoa, só vai até ali. Mas quando você tem uma visão que passa além do que você já tem, sai da sua zona de conforto, você quer o segundo, você quer a terceira unidade, a quarta, a quinta, isso é de qualquer ramo de atividade. Nós estamos aqui salão de beleza, mas pode ser qualquer ramo de atividade. Você está entendendo? Não é o ramo de atividade que determina o seu crescimento, é a sua cabeça que determina o seu crescimento. Às vezes as pessoas estão presas achando que a concorrência limita o crescimento dele, e não é. Isso é um aquário que você vive, que você não sabe nem que existe um oceano imenso para você trabalhar. Então, repito, o que limita seu crescimento não é a concorrência. O que limita seu crescimento é a sua mente. Pegou essa chave, pegou esse código, é dessa forma que funciona, é dessa forma que se vê. Hoje mesmo eu vi uma história, se você parar para ver, se você plantar uma árvore em um caqueiro, por aquela porção ser limitada onde ele se encontra, aí ela não se desenvolve, ela fica ali raquítica. E se você pegar a mesma planta e plantar na terra, na área livre, vai tomar uma proporção de tamanho original que ela deve atingir. Por quê? Porque ela não está limitada em um espaço para ela crescer. É assim a minha mente e a sua mente. Se a gente se limitar no nosso aquário, nós estamos ali limitados a crescer aquele tanto e acabou. Mas se a gente não se limitar nesse aquário que a gente vive e querer partir por esse oceano imenso que existe, a gente vai crescer muito, mas muito de verdade. Se você pegar um tubarão e colocar num aquário de 40 centímetros, ele vai crescer dentro desses 40 centímetros. Ele não cresce mais do que o espaço geográfico que ele vive. Já é comprovado. Mas se você pegar esse mesmo tubarão e colocar ele no oceano, que é o lugar original dele, ele vai atingir mais de 2 metros, com mais de 2 toneladas. É isso que acontece com a minha e com a sua mente. É dessa forma que acontece. Se você foi criado para simplesmente pensar como te doutrinaram a pensar, como te doutrinaram a dizer que a concorrência vai empatar seu crescimento, vai ser algo que vai te prejudicar, você vai criar na sua mente bloqueios e barreiras e muros para que você não cresça. Mas se você
resolve derrubar esses muros, você resolve quebrar essas barreiras e querer avançar, porque você sabe que não é a concorrência mais que segura teu crescimento, mas sim o que segura teu crescimento é a tua mente, o céu é infinito, o crescimento é infinito. Repare que a gente tem sempre a mania de pensar de que o mercado está saturado. Não adianta você abrir mais, não adianta você mais avançar, não adianta você mais querer ir para um lado, porque o mercado está saturado, já tem 3 fazendo, 4 fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz algo de excelência, quando você faz algo responsável, quando você faz algo com amor, quando você faz algo com uma logística que o concorrente não tem, quando você faz algo que é diferenciado, pode ter 10 no ramo, você abriu e ter essas qualidades, você entra no mercado, você se diferencia, você avança e você cresce. Agora, se você tem 10 concorrentes e você abre a sua primeira empresa para concorrer com esses 10, com a mesma cultura dos outros 10, com a mesma tipo de responsabilidade ou irresponsabilidade, ou com o mesmo tipo de logística que ele já tem, você vai ser apenas mais um. Mas se você resolve ser diferenciado, se você resolve ser uma empresa que vai fazer de forma rápida, sustentável, responsável, uma cultura de valorização das pessoas que estão ao seu redor, sua equipe, você vai voar. Não adianta você achar que você vai ser mais um. Se você achar que você vai abrir para manter a cultura do que já existe, da maneira que já se faz, da mesma forma, na mesma caixa que eles fazem, você realmente vai ser mais um. Então não se apegue à concorrência. Se apegue à sua mente fazer diferente do que a concorrência não está fazendo. A concorrência não entrega, sei lá, uma pizza em... Foi isso que aconteceu com a Domino's nos Estados Unidos. Eu assisti um documentário exatamente sobre isso. A concorrência não entrega a pizza com menos de 30 minutos. A Domino's nos Estados Unidos resolveu entregar pizza com até 30 minutos. Sabe o que isso aconteceu? Explosão nos pedidos. Porque imagine aí, você pediu um lanche, você pediu uma pizza e eles te entregarem com menos de 30 minutos. É isso que acontece. O diferencial, o start, o que ninguém quer fazer, o perigoso de fazer, mas gostoso quando você consegue fazer e você tem a reciprocidade do seu cliente. Então isso que acontece com o que aconteceu com a Domino's. Os caras resolveram entregar a pizza com menos de 30 minutos. Ou você não paga ela. Você sabe o que é isso? Isso é responsabilidade, comprometimento, né? E tudo isso aí faz parte do comércio. Então você está pensando em abrir alguma coisa? Primeira coisa, estude tudo aquilo que o seu concorrente faz, da forma que faz e da maneira que faz. Antes de você abrir, bote estratégias para você fazer melhor do que ele, cada ponto que ele já faz. Detecte os pontos negativos, detecte os pontos que eles, de certa forma, acertam, mas também erram. Faz parte de qualquer ramo de atividade, acertar e errar. O que você vai fazer quando você está abrindo um ramo de atividade igual dos caras que eles já estão no mercado há mais tempo? Cataloga tudo que eles já fazem, de acerto e de erro. Você vai fazer o quê? Você vai maximizar os acertos dos caras e você vai corrigir todos os erros dos caras. O que você vai fazer depois? Divulgação. As pessoas precisam saber. Como é que as pessoas precisam saber? Marketing, divulgação. Hoje o tráfego pago no Instagram é algo que é surreal. Você consegue entregar esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, provavelmente vai para o tráfego pago. Eu consigo entregar esse vídeo o cara que está lá no Acre, como eu consigo entregar esse vídeo para o cara que está lá no Rio Grande do Sul. Está entendendo? E pode estar entregando no Pernambuco, como pode estar entregando lá. Se eu quiser entregar fora do Brasil, eu entrego esse vídeo. É isso, é o marketing. Não adianta eu dizer que eu estou abrindo, não adianta eu querer abrir uma empresa e as pessoas não souberem o que eu estou vendendo. É preciso divulgar, divulgação. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Então, não adianta você fazer todo esse trabalho e você não divulgar aquilo que você está fazendo. Divulgue, chegue no público-alvo. Não adianta você meter uma propaganda de, sei lá, de Red Bull, te dar asas,
3 horas da manhã ou meio-dia. Você tem que ver, estudar, o Red Bull estuda qual o melhor horário para passar essa propaganda, o público que pode estar vendo essa propaganda, tudo isso aí. Então não adianta ser a propaganda para propaganda. Querer atingir o público-alvo é certeiro. É como se você você pegasse uma flecha e você acertasse em cheio o alvo principal, que é aquele centrozinho que tem ali. Às vezes você está com uma flecha só, com 3, 4 na sua aljava, e você atira adoidada, você tem 3, 4 flechas e acabou. Mas quando o cara só tem uma bala na agulha, quando o cara só tem uma flecha na aljava, ele vai atirar de qualquer jeito? Não vai. Ele vai ver o vento, ele vai ver a temperatura, ele vai ver a distância, ele vai ver o alvo, ele vai ver tudo para depois ele puxar essa flecha e ele querer atingir o alvo em cheio. É difícil? Não estou dizendo que é fácil, como vendem por aí na internet, que é fácil, que vai ser tranquilo, que você vai conseguir, que você vai... Não é fácil. Não fique achando que vai ser fácil, que não é fácil. Entendeu? Mas é tudo persistência, precisa persistir, querer, vontade. Tudo isso vai fazer com que você seja o diferencial do concorrente que já existe. Você está entendendo? É bom você assistir esse vídeo mais de uma vez para poder você ver realmente o quão você precisa acertar em algumas coisas. Eu vou assistir esse vídeo depois, pra você ter ideia. Então isso que eu quero falar para você. Você precisa simplesmente ser diferenciado em tudo aquilo que você for fazer. Se você for manter na média do que já fazem por aí, é capaz de você não atingir nem a média, porque já existem pessoas na média. Seja acima da média, para que você tenha os resultados acima de quem já está nesse ramo de atividade. É isso que eu estou querendo falar para você. Você precisa entender que é muito mais do que você pensa. As coisas não são fáceis como pintam por aí. É difícil. Eu estou num ramo de atividade há 14 anos. No mesmo ramo de atividade há 14 anos. Desde 2010. Nós abrimos em 2009. Nós estamos desde 2010 funcionamento. São 14 anos nós fizemos agora. Vamos fazer agora, no meio do ano, 14 anos funcionando. Eu quero dizer para você que só agora, depois de 14 anos, a gente resolveu criar uma segunda empresa para atender essa empresa principal, para começar a criar o nossa segunda empresa do ecossistema que a gente está querendo criar. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Você está entendendo o que eu estou... Não é da noite para o dia, gente. Não é querer fazer 1 milhão amanhã, meio-dia. Ou até amanhã, 3 horas da tarde, vou levantar 600 mil de vendas. Não é sobre isso. Não consegue. Não existe isso. Primeiro você tem que ter paz no seu coração. Você precisa saber para onde você está indo e qual porta você quer entrar. O problema é que as pessoas hoje não sabem para onde está indo, não sabem nem a velocidade que quer ir, não sabe nada e está querendo colher alguma coisa lá na frente, não vai conseguir colher. Como eu falei para vocês, são 14 anos de mercado, no mesmo ramo de atividade. Só agora a gente está criando uma segunda empresa para atender essa empresa principal, para a gente aumentar a lucratividade, para poder a gente depois abrir outra, segunda, terceira, quarta, quinta, a terceira, quarta, quinta, sexta, para poder a gente montar um ecossistema, para daí a gente falar bem assim, não, peraí, isso é bacana. Eu estou falando de uma segunda empresa do ecossistema, porque a outra empresa que nós temos não tem nada a ver com o ramo de atividade nossa, que nós começamos em novembro do ano passado, novembro de 2023, que é a construção civil, que nós resolvemos fazer casas, ou a gente vende ela, ou a gente aluga para a temporada, que é a casa de praia. Então é isso que eu estou querendo dizer para você. Comece a investir em ramos de atividades diferentes. E se você puder, o ecossistema, para atender essa empresa principal que você já tem. Mas isso não é da noite para o dia. Não adianta você abrir uma empresa 6 meses, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, você criar já uma... Não é assim, você tem que criar um lastro, você tem que criar uma estrutura, você tem que criar um corpo, para que esse corpo desenvolva tudo aquilo que você precisa. Não fique achando que vai ser fácil, que não é fácil. As pessoas que estão dizendo na internet que é fácil, que vai primeiro 1 milhão em 2 meses. Gente, pode acontecer com o digital? Pode. Mas é difícil. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que acerta.
Às vezes o cara acerta e consegue, vamos lá, tudo bem, ele conseguiu, parabéns para ele. Mas você também não pode desistir porque você não conseguiu em tempo recorde. Você não bateu um recorde do cara que já conseguiu. Você não pode desistir, você precisa, na verdade, persistir e manter-se naquele ramo de atividade que você já está. Tudo está ligado a vendas. Se você não vende, você não atinge o seu objetivo. Tudo é vendas. Repare que o cara que vende o cachorro-quente, às vezes ele vende 30 cachorro-quentes de noite. Tem um cara que tem um carrinho de cachorro-quente, que tem vários ajudantes, que tem uma cozinha industrial, que já tem uma clientela bacana. O cara vende 300 cachorro-quentes na noite, 600 cachorro-quentes na noite. Repare que o nome é vendas. Não é simplesmente você montar a estrutura e deixar que as coisas aconteçam. Não é isso. Você precisa correr atrás, você precisa abraçar as dificuldades e resolvê-las, você precisa ser um solucionador de problemas e você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Tudo ligado a vendas. Se você não tiver aptidão a vender, está fadado ao fracasso. Você precisa ter sangue no olho para vender. Tudo de qualquer empresa, de qualquer ramo, é vendas. Ah, mas eu vendo no digital. É vendas. Não importa qual ramo de atividade, tudo é vendas. Você está entendendo como é que funciona, como é que tem que ser? É mais complexo do que a gente pensa e é mais complexo do que as pessoas tentam te passar e te vender. As dificuldades vão vir e vão. Mas você tem uma cabeça bacana para solucionar tudo isso. Tornar uma pessoa que pode trazer novidades para aquele ramo, ver quais são as dificuldades, ver o que é que o concorrente está fazendo, melhorar, corrigir e entregar uma coisa melhor para o seu cliente. Solucionar o problema, entregar para o cliente, tudo isso é uma maneira que você consegue fazer, desenvolver e trazer com que você faça assim de forma prazerosa. Não adianta você querer fazer as coisas de forma de qualquer maneira, de qualquer jeito, entregar qualquer produto, entregar sem qualidade, entregar frio, entregar de uma maneira que o cliente sabe que o cliente não vai retornar para fazer uma recompra. Tudo isso é um feedback que você precisa ter do seu cliente, como foi atendido, pode melhorar, o que é que você pode opinar, qual é a sua reclamação, o que é que a gente acertou, o que você quer que a gente... Você está entendendo? Todo ramo de atividade está ligado a vendas. E quando você entende isso, você começa a mudar a sua mente e saber que você precisa caminhar lado a lado. Esse V de vendas tem que estar dentro de você. Tem que partir de você. Esse sangue no olho, uma equipe de excelência, pessoas comprometidas, pessoas que são assim disciplinadas naquilo. Qual é a cultura hoje que você quer implantar na sua empresa? Tudo é cultura. A cultura que você quer implantar, a cultura que você quer assim, trazer para a sua equipe. Qual é a cultura? Porque se for a cultura da indisciplina, chegue atrasado. Se for a cultura da indisciplina, dispense o cliente. Se for a cultura da indisciplina, não ligue, perder o cliente, está tudo bem. Mas se você for uma pessoa disciplinada e mostrar para o seu vendedor que cada coisa conquistada ali tem um grande valor, ele vai dar valor como você dá. Você está entendendo? Então, o dono da empresa tem que ser o primeiro que traz essa responsabilidade, essa disciplina para a equipe. Se ele não traz essa disciplina para a equipe, se ele não traz essa responsabilidade para a equipe, se ele não traz esse comprometimento, por mais que o seu funcionário seja tudo isso, ele vai ser um reflexo do que você está sendo. Você está entendendo? Seja disciplinado, seja ordeiro e seja, acima de tudo, comprometido com aquilo que você está fazendo. Treinamento, coloque líderes na sua empresa, em cada setor, em cada área. No futuro, coloque um gerente, coloque pessoas que abraçam a cultura que você está demonstrando que precisa ter dentro da sua empresa. É isso, né? E se você curtiu, deixa aí deixa o like, se inscreve no canal para a gente poder assim te dar outros vídeos com outras opções, com outro tipo de informação, com coisas que você pode aproveitar para o seu comércio. Então, beleza? Obrigado e vamos para cima.